O vestido de noiva estava perfeito. Mariana Oliveira ajustou delicadamente as camadas de tule do véu, observando como a luz da manhã filtrava pelas janelas coloniais da antiga fazenda e criava um halo dourado ao redor da noiva. Era exatamente assim que havia imaginado quando viu aquele tecido especial na loja de aviamentos do centro de Itu 3 semanas atrás. "Você é um anjo", sussurrou Amanda à noiva, enquanto admirava seu reflexo no espelho antigo, que pertencia à família há 4 gerações. "Não sei como conseguiu transformar meu sonho em realidade em tão pouco tempo." Mariana sorriu, sentindo aquela familiar sensação de satisfação que sempre a invadia quando via uma noiva verdadeiramente feliz. Aos 32 anos, ela havia desenvolvido um talento especial para ler os desejos mais profundos das mulheres que a procuravam, mesmo quando elas próprias não sabiam bem o que queriam. Sua profissão era única: madrinha profissional para noivas que não tinham família próxima ou amigas disponíveis para assumir essa função tão importante. "É meu trabalho fazer você se sentir a mulher mais especial do mundo no dia mais importante da sua vida", respondeu Mariana, verificando se cada detalhe estava no lugar. "E você realmente está radiante." A fazenda dos Oliveira, onde acontecia o casamento, era uma das propriedades mais antigas de Itu. As paredes de adobe e os móveis de madeira maciça contavam histórias de gerações que haviam vivido e amado naqueles mesmos cômodos. Mariana sempre se sentia em casa em lugares assim, rodeada pela história e pelas tradições que tanto valorizava. Sua assistente, uma jovem chamada Carla, apareceu na porta do quarto da noiva com uma expressão ligeiramente preocupada. "Mariana, tem um senhor lá embaixo perguntando por você. Disse que é da família Santos e que precisa falar sobre um assunto urgente relacionado a um casamento." Mariana franziu a testa. Família Santos. O nome não lhe dizia nada imediatamente, mas havia algo familiar que não conseguia identificar. Ela estava com a agenda completamente lotada pelos próximos 6 meses, então qualquer novo cliente teria que esperar. "Diga que estou ocupada com um casamento e que ele pode agendar uma consulta para a próxima semana." Ele disse que não pode esperar. Falou algo sobre o festival de inverno e sobre ser a oportunidade da sua carreira. Aquelas palavras fizeram Mariana parar o que estava fazendo. O Festival de Inverno de Itu era o evento mais importante do calendário social da cidade, atraindo visitantes de toda a região e sendo coberto pelos principais veículos de comunicação do estado. Organizar um casamento durante o festival seria realmente um marco em sua carreira. "Amanda, querida, me dá licença por alguns minutos? Preciso resolver uma questão rápida e já volto." A noiva acenou com a cabeça, ainda extasiada com sua própria imagem no espelho. Mariana desceu as escadas de madeira da fazenda, seus saltos baixos ecoando suavemente nos degraus que rangiam com a idade. A casa estava repleta de convidados que conversavam animadamente nos jardins, aproveitando o clima ameno da manhã. Na varanda principal, ela viu um homem de costas observando os preparativos da cerimônia, que aconteceria dali a 2 horas. Ele usava um terno escuro bem cortado e tinha cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas. Havia algo em sua postura que lhe pareceu estranhamente familiar. "O senhor estava procurando por mim?" O homem se virou lentamente e Mariana sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por um instante. Aqueles olhos verdes, aquele sorriso torto que ela conhecia tão bem, aquela cicatriz quase imperceptível na sobrancelha esquerda que ele havia feito quando caiu da árvore no quintal da casa dela, quando tinham 12 anos. "Oi, Mari." O apelido que só ele usava saiu de seus lábios com a mesma naturalidade de 15 anos atrás, como se todo aquele tempo não tivesse passado. "Eduardo." Ela conseguiu sussurrar, sentindo as pernas ficarem fracas. "Eduardo Santos. Seu melhor amigo de infância. Seu primeiro amor. O menino que havia partido para São Paulo quando completou 18 anos para estudar economia e nunca mais havia voltado. O mesmo Eduardo que havia prometido que escreveria, que ligaria, que não a esqueceria jamais. Promessas que se dissolveram no silêncio dos anos que se seguiram. "Você está diferente", ele disse, com um sorriso que misturava nervosismo e admiração.
Mais bonita do que eu lembrava, se é que isso é possível. Mariana sentiu o rosto esquentar. Ela estava usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia escolhido cuidadosamente para não chamar mais atenção que a noiva. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo e ela usava apenas um batom discreto e um par de brincos de pérola que haviam sido da sua mãe. O que você está fazendo aqui, Eduardo? Depois de todo esse tempo, minha irmã vai se casar. Ele respondeu, colocando as mãos nos bolsos do paletó. Júlia Santos. Ela me disse que havia contratado a melhor organizadora de casamentos da região, uma tal de Mariana Oliveira, que tinha uma especialidade única como madrinha profissional. Eu não imaginava que fosse você. Júlia Santos. O nome ecoou na mente de Mariana como um sino de alarme. Ela havia recebido um telefonema 3 dias atrás de uma jovem que dizia ter ouvido falar de seu trabalho através de uma amiga e queria marcar uma consulta urgente. A voz era ansiosa, quase desesperada, falando sobre um casamento que precisava acontecer durante o festival de inverno, sobre uma família tradicional e sobre a importância de tudo sair perfeito. Júlia é sua irmã, ela repetiu, mais para si mesma do que para ele. Minha irmã mais nova. Você deve se lembrar dela, era só um bebê quando saí da cidade. Ela cresceu ouvindo histórias sobre a menina que era minha melhor amiga, que me ajudava com a lição de matemática e que fazia os melhores brigadeiros do mundo. A menção aos brigadeiros fez Mariana sorrir involuntariamente. Era verdade. Ela havia aprendido a receita com Dona Eulália, sua avó, que sempre dizia que o segredo estava em mexer sempre no mesmo sentido e com muito carinho. Ela deve ter uns 23 anos agora. Mariana calculou mentalmente. 24. E completamente apaixonada por um rapaz chamado Felipe Moraes, que conheceu na universidade. É professor de história, assim como ela. Eles querem se casar na nossa fazenda, na mesma capela onde nossos pais se casaram. A fazenda da família Santos. Mariana se lembrava vagamente do local. Havia ido lá algumas vezes quando criança, mas suas memórias eram nebulosas. A família de Eduardo sempre havia sido próspera, donos de terras e criadores de gado. Uma das mais tradicionais de Itu. E por que a pressa? Por que especificamente durante o festival de inverno? Eduardo hesitou por um momento, desviando o olhar para os jardins da fazenda onde estavam. É uma longa história, Mari. Felipe recebeu uma proposta de trabalho em uma universidade europeia. Eles querem partir depois do festival, começar uma nova vida juntos. Júlia sonha com um casamento tradicional, com todas as tradições da nossa família antes de deixar o Brasil. Havia algo na voz de Eduardo que Mariana não conseguia decifrar. Uma espécie de urgência que ia além do que ele estava contando. E você? O que está fazendo aqui em Itu? Pensei que sua vida era em São Paulo agora. Eu voltei há 6 meses, ele respondeu, finalmente voltando a olhar diretamente para ela. Deixei o banco onde trabalhava. Cansei da vida corporativa, dos números, das planilhas, do trânsito, de acordar todos os dias sem saber por que estava fazendo aquilo. E o que está fazendo agora? Estou ajudando meu pai com os negócios da família. E tenho um projeto pessoal que sempre foi meu sonho: abrir uma galeria de arte focada em artistas locais. Quero promover a cultura da nossa região, mostrar que não precisamos ir para as grandes capitais para encontrar talento e beleza. O projeto soava exatamente como algo que o Eduardo, que ela conhecia, faria. Ele sempre havia sido apaixonado por arte, passava horas desenhando, e sonhava em estudar belas artes antes que o pai o convencesse de que economia seria uma escolha mais prática. Isso é maravilhoso, Eduardo. Você sempre teve talento para essas coisas. E você, Mari? Como se tornou madrinha profissional? Isso é inusitado. Mariana sorriu, lembrando-se de como sua profissão soava estranha para a maioria das pessoas quando a ouvia pela primeira vez. Eu sempre gostei de casamentos. Desde pequena, adorava imaginar como seria o meu próprio casamento. Que vestido usaria? Como seria a decoração? Que flores escolheria? Quando terminei a faculdade de administração, trabalhei por alguns anos em eventos corporativos, mas não me sentia realizada. O que mudou? Uma amiga minha, que não tinha família próxima, me pediu para ser sua madrinha de casamento.
Ela estava desesperada porque todas as amigas dela já eram casadas e estavam ocupadas com filhos pequenos, ou moravam longe. Eu topei, e foi uma experiência tão gratificante que comecei a perceber quantas mulheres passavam pela mesma situação. Eduardo a escutava com atenção genuína, como sempre havia feito quando eram crianças. Então você criou um negócio a partir disso. Exato. Hoje eu não sou apenas madrinha, sou também organizadora, cerimonialista, às vezes até conselheira. Ajudo mulheres a realizarem o casamento dos seus sonhos, mesmo quando elas não têm ninguém próximo para dividir esse momento especial. Isso é lindo, Mari. Muito parecido com quem você sempre foi. O elogio a fez sentir um aperto no peito. Eduardo sempre havia sido a pessoa que melhor a conhecia, que entendia seus sonhos e medos sem que ela precisasse explicar. Mariana, a voz de Carla chamou da porta da casa. Amanda está te procurando. Acho que está na hora. Eu preciso ir, disse Mariana, percebendo que havia perdido completamente a noção do tempo durante a conversa. Claro, mas antes preciso saber. Você aceitaria organizar o casamento da Júlia? Sei que é em cima da hora, mas ela está muito ansiosa. E depois de tudo que você me contou sobre seu trabalho, tenho certeza de que você é a pessoa perfeita para realizar o sonho dela. Mariana hesitou. Trabalhar com Eduardo significaria vê-lo frequentemente, reviver memórias que havia guardado com tanto cuidado no fundo do coração, mas também era a oportunidade profissional que havia esperado por anos. Eu preciso verificar minha agenda e conversar com Júlia pessoalmente, entender exatamente o que ela quer. Que tal amanhã à tarde na fazenda? Júlia estará lá, assim como meus pais. Você pode conhecer o local e conversar com todos. Está bem. Às 2 horas? Perfeito. Eduardo sorriu e, por um momento, ela viu novamente o menino que costumava ajudá-la a subir na árvore do quintal para pegar jabuticabas. Mariana subiu as escadas correndo, tentando organizar os pensamentos. Amanda estava sentada na cama, visivelmente ansiosa. Desculpe a demora, vamos fazer você ficar ainda mais deslumbrante. Enquanto terminava os últimos ajustes no vestido da noiva, Mariana não conseguia parar de pensar em Eduardo. Depois de tantos anos construindo sua vida de forma independente, protegendo seu coração de relacionamentos que pudessem machucá-la, como o abandono dele havia machucado, de repente ele reaparecia, mexendo com estruturas emocionais que ela pensava ter solidificado para sempre. A cerimônia foi perfeita. Amanda radiava felicidade. Seu noivo não conseguia parar de sorrir, e os convidados se emocionaram durante os votos. Mariana observou tudo de longe, como sempre fazia, sentindo aquela mistura de satisfação profissional e melancolia pessoal que sempre a acompanhava em casamentos. Será que um dia ela seria a noiva, caminhando em direção ao altar para encontrar o homem que amava? E por que, depois de tanto tempo, a primeira imagem que lhe veio à mente foi a de Eduardo esperando por ela no altar? Quando a festa acabou e os últimos convidados foram embora, Mariana se sentou sozinha na varanda da fazenda, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Foi muito bom te ver hoje, Mari. Mal posso esperar para amanhã. Eduardo. Ela digitou e apagou uma resposta várias vezes antes de simplesmente escrever. Também foi bom te ver. Até amanhã. Mas sabia que dormir seria impossível. Sua vida, que seguia um curso tranquilo e previsível, acabara de ser completamente transformada pelo reaparecimento do único homem que havia conseguido mexer com seu coração de forma verdadeira. E o pior era que, por mais que tentasse negar, uma parte dela estava feliz por isso. A manhã seguinte amanheceu com aquele tipo de claridade dourada que só o interior paulista sabia oferecer. Mariana acordou mais cedo que o normal, uma inquietação estranha dominando seus pensamentos desde que abriu os olhos. Havia sonhado com Eduardo durante a noite, fragmentos confusos de memórias da infância misturadas com a conversa de ontem na fazenda. Dona Eulália, sua avó de 82 anos, já estava na cozinha preparando café quando Mariana desceu as escadas da pequena casa onde moravam juntas no centro histórico de Itu. A casa era a herança da família.
Um sobrado colonial que Dona Eulália havia recebido dos pais e onde havia criado Mariana depois que seus pais faleceram em um acidente de carro quando ela tinha 15 anos. Você está agitada hoje, menina, observou a avó, sem levantar os olhos da xícara que estava preparando. Dona Eulália tinha um sexto sentido para as emoções da neta, desenvolvido ao longo de 17 anos de convivência. Era uma mulher pequena, mas forte, com cabelos completamente brancos presos sempre em um coque e olhos azuis ainda vivos e atentos apesar da idade. Não estou agitada, vó. Só tenho uma reunião importante hoje à tarde. É sobre aquele menino Santos que apareceu ontem? Mariana quase derrubou a xícara que estava pegando no armário. Dona Eulália havia conhecido Eduardo quando ele era criança. Claro que se lembrava dele. Como a senhora sabe disso? Itu é uma cidade pequena, querida. A Carmen, que trabalha na farmácia, me contou que viu vocês conversando na fazenda dos Oliveira ontem. Disse que ele estava elegante, mas com cara de homem que sofreu na vida grande. Mariana não conseguiu evitar um sorriso. A rede de informações das senhoras de Itu era mais eficiente que qualquer sistema de comunicação moderno. Ele voltou para a cidade há 6 meses. A irmã dele quer se casar e me procurou para organizar o casamento. Dona Eulália fez seu som característico quando estava processando informações importantes. E como você se sentiu ao vê-lo depois de tanto tempo? Era impossível mentir para a avó. Mariana se sentou à mesa da cozinha, observando como a luz da manhã entrava pelas janelas coloniais e iluminava os azulejos antigos. Confusa, feliz, assustada, tudo ao mesmo tempo. Era de se esperar. Vocês dois eram grudados quando crianças. Eu sempre soube que havia algo especial entre vocês, mesmo que fossem muito novos para entender o que era. Vó, isso foi há 15 anos. Somos pessoas completamente diferentes agora. As pessoas mudam por fora, Mariana. Por dentro, a essência continua a mesma, e a essência daquele menino sempre foi boa. Depois do café da manhã, Mariana tentou se concentrar no trabalho. Tinha 3 casamentos para organizar nos próximos 2 meses e precisava confirmar detalhes com fornecedores, mas sua mente insistia em divagar para a tarde que a aguardava. Às 2 horas em ponto, ela estacionou sua pequena Uno branca em frente aos portões da fazenda Santa Isabel, propriedade da família Santos. O local era ainda mais imponente do que suas memórias de infância sugeriam. A entrada era marcada por 2 colunas de pedra cobertas por trepadeiras, e a estrada de terra batida serpenteava por entre pastos verdejantes, onde o gado pastava tranquilamente. A casa-sede era uma construção do início do século XX, com paredes caiadas de branco, janelas azuis e uma varanda ampla adornada com colunas. Jardins bem cuidados cercavam a construção principal, e era possível ver ao fundo as instalações rurais e uma pequena capela de pedra que devia ser onde Júlia sonhava em se casar. Eduardo a estava esperando na varanda, vestindo jeans e uma camisa branca de linho. Parecia mais relaxado do que no dia anterior, mais parecido com o menino que ela conhecera. Pontualidade sempre foi uma de suas virtudes, disse ele, descendo os degraus para cumprimentá-la. Hábito profissional, respondeu Mariana, tentando manter o tom casual enquanto sentia o mesmo frio no estômago de ontem. Vem, quero te apresentar a família. Eles subiram juntos os degraus da varanda e Mariana se viu transportada para sua infância. Aquele cheiro característico de madeira antiga e flores do jardim, o som dos passarinhos, a sensação de paz que emanava do lugar. Mãe, pai, vocês se lembram da Mariana Oliveira, disse Eduardo ao entrarem na sala principal. Seu Roberto Santos tinha agora cabelos completamente grisalhos, mas mantinha o mesmo sorriso gentil e o aperto de mão firme que Mariana recordava. Dona Helena, sua esposa, era uma mulher elegante de cabelos loiros presos em um penteado sofisticado, usando um vestido claro que realçava seus olhos castanhos. Mariana, querida, exclamou Dona Helena, abrindo os braços para cumprimentá-la. Como você cresceu! Eduardo tem razão, você ficou uma moça linda. É muito bom revê-los, respondeu Mariana sinceramente. Júlia está ansiosa para conhecê-la, disse seu Roberto. Ela não fala de outra coisa há dias. Como se tivesse sido chamada pelo pai, uma jovem apareceu na porta que dava para o interior da casa.
Júlia Santos era deslumbrante. Tinha cabelos loiros como a mãe, mas os olhos verdes de Eduardo e uma expressão animada que irradiava juventude e entusiasmo. Você é a Mariana. Ai, que bom conhecer você finalmente. Júlia se aproximou com energia contagiante, pegando as mãos de Mariana entre as suas. Eduardo me contou que vocês eram melhores amigos quando crianças. Que coincidência incrível, não é? Como se o destino estivesse conspirando para que você organizasse o meu casamento. Mariana sorriu, imediatamente cativada pela personalidade calorosa da jovem. Conte-me sobre seus sonhos para o casamento. Quero entender exatamente o que você imagina. Os olhos de Júlia brilharam. Eu quero algo tradicional, sabe? Romântico, mas com todas as tradições da nossa família. A cerimônia na capela, que é onde meus pais se casaram, e onde os pais deles também se casaram. A festa aqui na casa mesmo, com músicos locais, comida típica da região, decoração com flores do nosso próprio jardim. E o vestido? Eu quero usar o vestido da minha avó. Está guardado há décadas, mas tenho certeza de que com alguns ajustes ficará perfeito. É de renda francesa, com uma cauda longa, muito delicado. Mariana tomava notas mentais de tudo. Era exatamente o tipo de casamento que mais gostava de organizar. Pessoal, carregado de história familiar e tradições. E qual é o prazo que temos? A expressão de Júlia ficou ligeiramente tensa. Esse é o problema. Eu sei que é pouco tempo, mas precisamos que seja durante o festival de inverno em julho. O Felipe, meu noivo, ele recebeu uma proposta para lecionar em uma universidade de Lisboa. É uma oportunidade única, mas ele precisa estar lá em agosto para o início do semestre. Julho está daqui a apenas 3 meses, observou Mariana. É muito pouco tempo para organizar um casamento do tamanho que você está descrevendo. Eu sei que é difícil, mas por favor diga que é possível. Eu sonho com esse casamento desde pequena, e a ideia de partir do Brasil sem realizá-lo me parte o coração. Havia uma urgência na voz de Júlia que ia além da ansiedade normal de uma noiva. Mariana olhou de relance para Eduardo, que observava a irmã com uma expressão preocupada. Posso conhecer a capela? E o local onde vocês gostariam que fosse a festa? Claro, vamos todos juntos, disse Júlia, recuperando imediatamente o entusiasmo. Caminharam pelos jardins da fazenda em direção à capela. O caminho era ladeado por árvores centenárias, e Mariana podia imaginar perfeitamente como seria lindo ver uma noiva caminhando por ali em direção ao altar. A capela de Santa Isabel era pequena, mas encantadora. Construída em pedra no estilo colonial, tinha vitrais coloridos que projetavam luzes coloridas no interior simples, mas acolhedor. Havia bancos de madeira para cerca de 50 pessoas e um altar singelo adornado com uma imagem da Santa Padroeira. É aqui, sussurrou Júlia, com os olhos marejados. É exatamente aqui que eu quero me casar. Mariana olhou ao redor, visualizando as possibilidades. Flores brancas nos bancos, velas nos nichos das paredes, talvez um tapete especial no corredor central. É perfeito, concordou. É para a festa. Voltaram à casa e Eduardo a guiou para os fundos da propriedade, onde havia um gramado amplo sombreado por árvores antigas. Era possível acomodar facilmente 200 pessoas, e a vista da capela e das montanhas ao fundo criava um cenário deslumbrante. Quantos convidados vocês estão pensando em chamar? Perguntou Mariana. Cerca de 150, respondeu Júlia. Família, amigos da universidade, pessoas da cidade. Nada muito grande. E o orçamento? Júlia olhou para os pais, que acenou com a cabeça. Dinheiro não é problema, disse seu Roberto. Queremos que seja inesquecível para nossa filha. Mariana fez mais algumas anotações e perguntas sobre preferências de flores, cores, música. Júlia tinha ideias claras sobre tudo, e suas escolhas mostravam bom gosto e respeito pelas tradições familiares. Onde está o Felipe hoje? Perguntou Mariana. Gostaria de conhecê-lo também. Uma sombra passou pelo rosto de Júlia. Ele está em São Paulo resolvendo a papelada para o visto. Tem viajado muito ultimamente por causa da documentação para Portugal. Quando ele volta? Depois de amanhã. Então agende um encontro para conversarmos nós 3. É importante que eu entenda a visão dele também. Claro, pode deixar.
Quando Mariana se despediu da família, Eduardo insistiu em acompanhá-la até o carro. E então, o que achou? Vai aceitar o desafio? Vai ser corrido, mas é possível. Júlia é encantadora e vocês têm uma infraestrutura maravilhosa aqui. Tem algo mais, disse Eduardo baixando a voz. Sobre o Felipe. O que tem ele? Eduardo hesitou, olhando de volta para a casa, para certificar-se de que estavam sozinhos. Ele tem se comportado de forma estranha nas últimas semanas. Nervoso, distante. Júlia está tentando fingir que está tudo normal, mas eu conheço minha irmã. Ela está preocupada. Você acha que ele pode estar tendo dúvidas sobre o casamento? Não sei, espero que não. Júlia o ama profundamente e se ele a decepcionar... Eduardo não terminou a frase, mas a implicação estava clara. Bem, vamos ver como ele se comporta quando eu conhecê-lo. Às vezes os noivos ficam nervosos mesmo com a aproximação do grande dia. Tem mais uma coisa, Mari. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela lembrava da infância quando ele estava preocupado. Minha coluna na revista foi cancelada. Que coluna? Eu escrevo sobre arte e cultura regional para uma revista de decoração e casamentos que circula por todo o interior paulista. O trabalho me ajudava a promover artistas locais e também complementava minha renda. Mas o novo editor decidiu dar foco apenas para conteúdo da capital. Eduardo, sinto muito. A questão é que estou passando por uma fase financeira complicada. A galeria ainda não está dando lucro e os investimentos iniciais foram maiores do que eu esperava. Se não conseguir estabilizar a situação logo, ele não precisou terminar. Mariana entendeu que ele poderia ter que voltar para São Paulo, para o trabalho corporativo que havia deixado. Por isso é tão importante que o casamento da Júlia seja perfeito. É a oportunidade de mostrar meu trabalho para pessoas influentes que estarão presentes durante o festival. Se eu conseguir alguns clientes para a galeria... Eu entendo, disse Mariana suavemente. E quero ajudar. Não só com o casamento da Júlia, mas com sua galeria também. Talvez possamos encontrar formas de integrar artistas locais na decoração do casamento, criar uma vitrine para seu trabalho. O rosto de Eduardo se iluminou. Você faria isso? Somos velhos amigos, Eduardo, e além disso, sempre acreditei no seu talento. Ele se aproximou dela e por um momento, Mariana pensou que ele fosse abraçá-la. Em vez disso, ele apenas pegou sua mão e a apertou gentilmente. Obrigado, Mari. Você não sabe o quanto isso significa para mim. No caminho de volta para casa, Mariana não conseguiu parar de pensar na conversa. Eduardo estava passando por dificuldades financeiras. Júlia parecia ansiosa demais para uma noiva normal. E havia algo sobre o noivo que o deixava preocupado. Tinha a sensação de que estava sendo envolvida em algo mais complicado do que um simples casamento com prazo apertado. Mas também sabia que não conseguiria recusar. Não apenas pela oportunidade profissional, mas pela chance de ajudar Eduardo em um momento difícil. E se fosse honesta consigo mesma, pela possibilidade de passar mais tempo com ele, de descobrir se ainda existia algo entre eles depois de todos esses anos. Quando chegou em casa, Dona Eulália a esperava na cozinha com uma xícara de chá e um olhar conhecedor. Pelo jeito na sua cara, você aceitou o trabalho. Como a senhora sempre sabe de tudo? Porque te conheço, menina. E porque reconheço aquele brilho no olhar. É o mesmo que você tinha quando era criança e estava animada com algum projeto. É uma grande oportunidade, vó. E o Eduardo? Como está? Mariana contou sobre as dificuldades dele, sobre a galeria, sobre suas preocupações com o casamento da irmã. Parece que vocês dois precisam um do outro neste momento, observou Dona Eulália sabiamente. O que a senhora quer dizer com isso? Nada, querida. Apenas que às vezes o destino tem uma forma interessante de reunir pessoas que foram importantes uma para a outra. Mariana tomou seu chá em silêncio, refletindo sobre as palavras da avó. Talvez ela estivesse certa. Talvez Eduardo ter reaparecido em sua vida, justamente quando ambos precisavam de ajuda, não fosse coincidência. Mas também sabia que precisava ser cuidadosa. Seu coração já havia sido quebrado uma vez por ele, e ela não tinha certeza se seria forte o suficiente para passar por isso novamente. A semana seguinte passou voando. Mariana mergulhou de cabeça nos preparativos para o casamento de Júlia.
fazendo listas intermináveis de fornecedores, visitando floriculturas, provando doces com confeiteiros locais e coordenando com a equipe de música tradicional que Júlia havia escolhido para animar a festa. Durante esses dias, Eduardo apareceu várias vezes para ajudar com os preparativos e discutir como integrar o trabalho dos artistas locais na decoração. Trabalhar com ele revelou-se mais natural do que Mariana havia imaginado. Eles mantinham a mesma sintonia de sempre, completando as frases um do outro e tendo ideias similares sobre como as coisas deveriam ser feitas. Na quinta-feira à tarde, Mariana estava na loja de tecidos finos do centro de Itu, escolhendo materiais para os centros de mesa, quando seu celular tocou. Mariana, é a Júlia. O Felipe voltou de São Paulo e gostaria muito de conhecer você. Pode vir aqui para a fazenda? Claro. Que tal daqui a 1 hora? Perfeito. E... Mariana, obrigada por tudo que você está fazendo. Sei que não foi fácil aceitar organizar tudo em tão pouco tempo. Havia algo na voz de Júlia que soava diferente. Uma ansiedade que ia além do nervosismo normal de uma noiva. Mariana terminou suas compras rapidamente e seguiu para a fazenda. O fim de tarde estava especialmente bonito, com a luz dourada se filtrando entre as árvores da estrada rural. Quando chegou, encontrou Júlia e Eduardo esperando na varanda, mas o clima parecia tenso. Onde está o Felipe? Perguntou Mariana. Ele está vindo, respondeu Júlia, mas seus olhos não demonstravam a mesma alegria de sempre. Alguns minutos depois, um carro preto parou em frente à casa. Dele desceu um homem alto de cabelos escuros e aparência cuidada. Felipe Moraes tinha cerca de 30 anos, usava óculos de grau e roupas sociais mesmo na fazenda, o que o fazia parecer ligeiramente deslocado no ambiente rural. Felipe, Júlia correu ao encontro dele, mas Mariana notou que ele a cumprimentou de forma quase protocolar, sem o entusiasmo que se esperaria de um noivo apaixonado. Você deve ser a Mariana, disse Felipe, estendendo a mão para cumprimentá-la. Júlia não fala de outra coisa. Seu aperto de mão era firme, mas ele evitava contato visual direto. Havia algo em sua postura que parecia defensivo. É um prazer conhecê-lo finalmente. Júlia me contou que vocês se conheceram na universidade. Sim, ela estava fazendo mestrado em História Brasileira e eu dava aulas de metodologia de pesquisa. Foi interesse acadêmico que virou pessoal. A forma como ele falou soou estranha, quase como se estivesse ensaiado. Que bom! E como está sendo a preparação para a mudança para Portugal? Felipe hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Bem. Muita papelada, você sabe como é. Burocracia internacional. Mariana decidiu ir direto ao ponto. Júlia me contou sobre seus sonhos para o casamento. Queria saber sua opinião. Que elementos são importantes para você? Deixo essas coisas por conta da Júlia. Ela tem muito melhor gosto para essas coisas femininas. Eduardo franziu a testa. Era estranho um noivo demonstrar tão pouco interesse pelos detalhes de seu próprio casamento. Mas deve ter alguma coisa que seja especial para você, insistiu Mariana. Alguma tradição da sua família, alguma música, algum detalhe que gostaria que fosse incluído. Felipe olhou para Júlia, que o observava com uma expressão esperançosa. Na verdade, disse ele, eu acho que talvez estejamos exagerando um pouco. Um casamento mais simples, mais discreto, talvez fosse mais prático. O rosto de Júlia empalideceu. Mas, Felipe, nós conversamos sobre isso. Você disse que queria que fosse especial, que entendeu como é importante para mim ter um casamento tradicional aqui na fazenda. Eu sei o que disse, Júlia. Mas, pensando melhor, com toda a correria da mudança, talvez seja melhor algo mais enxuto. Mariana sentiu a tensão no ar aumentar. Eduardo se levantou da cadeira onde estava sentado. Felipe, posso falar com você em particular por um momento? Claro. Os dois homens se afastaram em direção aos jardins, deixando Mariana sozinha com Júlia, que estava visivelmente abalada. Júlia, você está bem? A jovem se sentou pesadamente em uma das cadeiras da varanda. Ele está diferente, Mariana. Muito diferente. Desde que voltou da última viagem para São Paulo. Está frio, distante. E agora isso de querer mudar todos os planos do casamento. Há quanto tempo estão juntos? 2 anos.
E até algumas semanas atrás, ele era o homem mais carinhoso do mundo. Me ligava 3 vezes por dia. Planejava nosso futuro em Portugal com tanto entusiasmo e, de repente, Júlia não conseguiu terminar a frase. Seus olhos se encheram de lágrimas. Vocês já conversaram sobre o que pode estar acontecendo? Eu tentei, mas ele sempre muda de assunto. Diz que é estresse por causa da mudança que vai passar, mas eu sinto que tem algo mais. Do jardim, era possível ouvir as vozes de Eduardo e Felipe, embora não fosse possível entender o que estavam dizendo. O tom, no entanto, parecia tenso. Júlia, posso fazer uma pergunta delicada? Claro. Você tem certeza de que quer se casar com ele? Mesmo que ele esteja passando por um momento difícil, você sente que ele é a pessoa certa para você? Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Eu o amo, Mariana. Ou pelo menos amo a pessoa que ele era. Mas ultimamente sinto como se estivesse noiva de um estranho. Quando Eduardo e Felipe voltaram, o clima entre eles era visivelmente frio. Bem, disse Felipe, com um sorriso forçado. Acho que é melhor eu ir indo. Tenho alguns telefonemas importantes para fazer. Ele se despediu de Júlia com um beijo no rosto, cumprimentou Mariana educadamente e foi embora sem dar maiores explicações. O que vocês conversaram? Perguntou Júlia assim que o carro de Felipe sumiu de vista. Eduardo hesitou antes de responder. Eu perguntei se ele estava com dúvidas sobre o casamento, se havia algo que pudéssemos fazer para ajudar. Ele disse que não, que está tudo bem, mas... Ele estava nervoso demais para alguém que está apenas estressado com mudança, e algumas coisas que disse não batiam. Que tipo de coisas? Detalhes sobre a Universidade de Lisboa, sobre o trabalho que vai fazer lá. Quando fiz perguntas específicas, ele ficou evasivo. Mariana processou essas informações. Sua experiência organizando casamentos havia lhe ensinado a identificar quando algo não estava certo entre um casal, e definitivamente havia algo errado ali. Júlia, você quer um conselho? Por favor, que tal adiarmos um pouco os preparativos mais caros? Vamos fazer o básico, mas deixar para confirmar as coisas mais elaboradas depois que você tiver uma conversa séria com o Felipe. Você acha que ele pode cancelar o casamento? Eu acho que vocês dois precisam conversar honestamente sobre o que está acontecendo. E se ele está passando por algum problema, é melhor resolver antes do casamento do que depois. Júlia assentiu, mas era óbvio que a perspectiva a aterrorizava. Vou tentar conversar com ele amanhã, disse ela finalmente. Mariana se despediu, e Eduardo a acompanhou até o carro. O que você realmente pensa? Perguntou ele quando estavam longe o suficiente da casa. Acho que sua irmã está noiva de alguém que está escondendo algo importante dela. E não sei se é apenas nervosismo pré-casamento ou algo mais sério. Também é minha impressão. E tem outra coisa. O quê? Hoje, quando ele estava falando sobre Lisboa, eu tive a impressão de que ele nunca havia estado lá. Pequenos detalhes que qualquer pessoa que conhecesse a cidade saberia. Ele não sabia. Você acha que a proposta de trabalho pode ser mentira? Não sei, mas algo definitivamente não está certo. Mariana dirigiu para casa pensativa. Se suas suspeitas estivessem corretas, Júlia estava prestes a ter o coração partido. E o pior era que, como organizadora do casamento, ela seria a pessoa que teria que lidar com as consequências. Naquela noite, Dona Eulália percebeu imediatamente que algo estava incomodando a neta. Problemas com o casamento da menina Santos? Problemas com o noivo da menina Santos, corrigiu Mariana, contando sobre o encontro da tarde. E o que você pretende fazer? Não sei. Se eu estiver certa e ele estiver mentindo sobre algo, Júlia merece saber. Mas não posso acusar sem provas. E se você estiver errada? Aí eu vou ter causado uma crise desnecessária no relacionamento deles. Dona Eulália ficou pensativa. Sabe o que me chama a atenção, Mariana? Você falou que esse Felipe começou a se comportar de forma estranha depois da última viagem para São Paulo. É verdade. E se ele encontrou outra pessoa lá, seria uma explicação para o comportamento dele. A possibilidade não havia ocorrido para Mariana, mas fazia sentido. Explicaria a frieza, a relutância em se comprometer com os preparativos do casamento, o nervosismo. Se for isso, ele está sendo muito covarde ao não contar a verdade para Júlia.
Alguns homens preferem fugir dos problemas a enfrentá-los, observou Dona Eulália, principalmente quando envolve magoar alguém que gostam. Mariana passou a noite acordada, pensando nas possibilidades. Se Felipe estava envolvido com outra pessoa, quanto tempo mais ele conseguiria manter a farsa? E seria justo deixar Júlia continuar planejando um casamento que talvez nunca acontecesse? Na manhã seguinte, recebeu uma ligação que mudaria completamente a situação. Mariana, é a Júlia. Eu preciso conversar com você urgentemente. Pode vir aqui para a fazenda? A voz da jovem estava embargada, como se ela tivesse estado chorando. Claro, estou indo agora. E Mariana, pode trazer o Eduardo também? Quando Mariana chegou à fazenda, encontrou Eduardo já esperando na varanda com uma expressão séria. Júlia estava na sala, com os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Perguntou Mariana, sentando-se ao lado da jovem. Eu fui até o apartamento do Felipe esta manhã para conversar com ele, para tentar entender o que estava acontecendo. Júlia respirou fundo antes de continuar. Quando cheguei lá, encontrei uma mulher saindo do apartamento. Uma mulher que claramente havia passado a noite lá. Mariana sentiu o estômago afundar. Você falou com ele? Eu confrontei os dois. O Felipe tentou inventar uma desculpa. Disse que era só uma amiga que estava com problemas e havia dormido no sofá. Mas a mulher disse que eles estão juntos há 6 meses. Eduardo fechou os punhos. E ele, o que disse? Ele admitiu. Disse que se apaixonou por ela durante uma das viagens para São Paulo, mas que não sabia como me contar, que estava com medo de me magoar. Júlia começou a chorar novamente. O pior é que ele disse que a proposta de trabalho em Lisboa é real, mas que sempre planejou levar ela, não eu. Todo esse tempo ele estava mentindo para mim. Mariana abraçou a jovem, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Raiva pelo Felipe ter sido tão covarde e desonesto, tristeza pela dor que Júlia estava sentindo. Júlia, sinto muito. Ninguém merece passar por isso. E agora? O que eu faço? Toda a família está esperando o casamento. Os convites foram encomendados. Vocês já começaram os preparativos? Não se preocupe com isso agora, disse Mariana firmemente. Nada foi pago ainda. Nada foi finalizado. O importante é que você descobriu a verdade antes de se casar com ele. Mas eu me sinto tão idiota, Mariana. Como não percebi? Como deixei que ele me enganasse por tanto tempo? Eduardo se levantou e foi sentar do outro lado da irmã. Você não é idiota, Ju. Você confiou na pessoa que amava. A culpa não é sua, é dele por ter sido um covarde. O que eu vou dizer para os pais, para toda a família? A verdade, disse Mariana. Que você descobriu que Felipe não era a pessoa que vocês pensavam que ele era e que tomou a decisão certa de não se casar com ele. Júlia ficou em silêncio por alguns momentos. Sabe o que mais me dói? Não é nem tanto ter perdido o Felipe, é ter perdido o sonho do casamento. Eu sonhava com isso desde pequena e agora... Júlia, disse Mariana suavemente, o casamento é só um evento. O importante é com quem você compartilha a vida. Um dia você vai encontrar alguém que mereça seu amor, que seja honesto com você, que queira construir uma vida juntos de verdade. E quando isso acontecer, nós organizaremos o casamento mais lindo que você possa imaginar. Você promete? Eu prometo. Eduardo olhou para Mariana com uma expressão de gratidão e admiração que a fez sentir um aperto no peito. Naquele momento, enquanto consolavam Júlia e a ajudavam a processar a traição que havia descoberto, Mariana percebeu que ela e Eduardo estavam funcionando como uma equipe, complementando um ao outro, apoiando a irmã dele juntos, como se fossem uma família. E percebeu também que, apesar da dor que estava vendo Júlia passar, uma parte dela estava aliviada. O comportamento de Felipe havia a deixado desconfortável desde o primeiro encontro, e saber que suas suspeitas estavam corretas a tranquilizava profissionalmente. Mas também sabia que Júlia levaria tempo para se recuperar, e que, apesar de ter evitado um casamento desastroso, a jovem teria que lidar com a vergonha pública de um noivado cancelado em uma cidade pequena onde todos se conheciam. Seria um longo caminho até a cura. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de emoções para toda a família Santos.
A notícia do término do noivado de Júlia se espalhou pela cidade como fogo na palha seca, e Mariana viu de perto como uma comunidade pequena podia ser tanto acolhedora quanto cruel. Dona Helena ficou devastada inicialmente, não tanto pelo fim do relacionamento da filha, mas pela vergonha pública que sentia. Seu Roberto, por outro lado, demonstrou um alívio que ele tentou esconder, confessando para Eduardo que nunca havia gostado completamente de Felipe. Sempre achei que havia algo de falso nele, disse o patriarca da família durante um almoço na fazenda, onde Mariana estava presente, para discutir o cancelamento dos fornecedores. Homem que não olha nos olhos quando fala, não é de confiar. Júlia, surpreendentemente, estava lidando melhor com a situação do que todos esperavam. Depois dos primeiros dias de lágrimas e lamentações, ela pareceu encontrar uma força interior que ninguém sabia que existia. Sabe o que mais me incomoda? Ela disse para Mariana durante uma de suas conversas. Não é nem ter sido traída, é ter duvidado dos meus próprios instintos. Eu sabia que algo estava errado, mas continuei fingindo que estava tudo bem. Isso é muito comum, Júlia. Quando amamos alguém, queremos acreditar no melhor dessa pessoa, mas nunca mais vou cometer esse erro. Da próxima vez que meus instintos me disserem que algo não está certo, vou confiar neles. Mariana admirava a maturidade que Júlia estava demonstrando. A jovem havia decidido usar o período que seria de lua de mel para viajar sozinha pela Europa, uma experiência que ela sempre havia sonhado, mas nunca havia tido coragem de realizar. E quanto ao festival de inverno? Perguntou Júlia durante uma tarde em que estavam organizando a devolução dos depósitos dos fornecedores. Você vai participar de alguma forma? Sei que seria uma ótima oportunidade para seu negócio. Não havia pensado nisso, admitiu Mariana. Meu foco estava todo no seu casamento. Você deveria pensar. O festival atrai pessoas importantes de toda a região. E seria uma forma de mostrar seu trabalho para novos clientes. A ideia era tentadora, mas Mariana não sabia bem como poderia participar sem um evento específico para organizar. Foi Eduardo quem trouxe a solução. Que tal organizarmos uma exposição na galeria durante o festival? Sugeriu ele durante uma caminhada pelos jardins da fazenda. Algo que mostre o trabalho dos artistas locais, mas com a sofisticação de evento que você sabe criar. Seria interessante, concordou Mariana. Mas uma galeria de arte é muito diferente de um casamento. Não tanto assim. Ambos são sobre criar uma experiência memorável, sobre fazer as pessoas se sentirem especiais, sobre atenção aos detalhes. Eles passaram a tarde toda planejando a possível exposição. Eduardo tinha uma paixão contagiante quando falava sobre os artistas que havia descoberto na região, suas histórias, seus talentos únicos que mereciam reconhecimento. Tem uma ceramista em Salto, que faz peças inspiradas na arte colonial brasileira, mas com técnicas contemporâneas, e um pintor aqui de Itu que retrata paisagens rurais de uma forma que nunca vi igual. Você os conhece pessoalmente? Conheço todos. Passei os últimos meses visitando ateliês, conversando com artistas, entendendo suas motivações. É um mundo fascinante, Mari. A empolgação de Eduardo era contagiante, e Mariana se viu imaginando como seria trabalhar com ele em um projeto assim. Seria uma oportunidade de combinar suas habilidades organizacionais com a visão artística dele. Teria que ser algo elegante, ponderou ela. O tipo de evento que atraísse compradores sérios, colecionadores, pessoas influentes. Exato. Não apenas uma exposição, mas uma experiência cultural completa. Eles estavam tão absortos na conversa que não perceberam Júlia se aproximando pelo jardim. Vocês dois estão planejando algo? Perguntou ela com um sorriso que Mariana não via há semanas. Uma possível exposição de arte durante o festival, explicou Eduardo. Que ideia maravilhosa. E sabe de uma coisa? Eu gostaria de ajudar. Júlia, você não precisa se preocupar com isso agora. Você deveria estar focando em se recuperar, em planejar sua viagem. Mariana, você me ajudou tanto nas últimas semanas. Deixe-me retribuir. Além disso, preciso me ocupar com algo positivo, algo que me faça sentir útil novamente. Eduardo olhou para a irmã com carinho. Tem certeza? Absoluta. E tenho uma ideia. E se fizéssemos não apenas uma exposição, mas um evento cultural completo?
arte, música regional, gastronomia típica da região. Algo que mostrasse toda a riqueza cultural de Itu. Mariana sentiu uma centelha de entusiasmo. A ideia de Júlia tinha potencial para ser algo realmente especial. Seria ambicioso, disse ela. Teríamos apenas 6 semanas para organizar tudo. Mas temos uma equipe boa, apontou Eduardo. Você com sua experiência em eventos, eu com os contatos artísticos, Júlia com energia e ideias frescas. E onde faríamos? Na fazenda, disse Júlia sem hesitar. Temos espaço, temos a infraestrutura e seria simbólico. O lugar que estava destinado ao meu casamento se tornaria o palco para algo novo e positivo. Mariana olhou para Eduardo, vendo no rosto dele a mesma empolgação que sentia crescer em seu peito. Vocês têm certeza disso? Seria um trabalho imenso. Tenho, disse Eduardo. Eu também, confirmou Júlia. Então vamos fazer, decidiu Mariana. Nos dias seguintes, os 3 se dedicaram completamente ao planejamento do evento. Júlia revelou-se uma organizadora natural, com ideias criativas e uma energia contagiante que ajudou a tirar o foco da recente traição que havia sofrido. Eduardo levou Mariana para conhecer pessoalmente os artistas que havia selecionado. O primeiro foi Antônio, o ceramista de Salto. Seu ateliê era uma pequena oficina nos fundos de sua casa, mas as peças que ele criava eram de uma beleza extraordinária. Cada peça conta uma história, explicou Antônio. Um homem de cerca de 50 anos com mãos manchadas de argila e olhos brilhantes de paixão pelo trabalho. Esta aqui, por exemplo, é inspirada nas telhas originais da Igreja do Carmo de Itu, mas veja os detalhes contemporâneos que adicionei. Mariana examinou a peça, impressionada com a delicadeza do trabalho e a forma como ele havia conseguido combinar tradição e modernidade. É lindíssimo! Quanto você cobra por peças assim? Eu não tenho tabela fixa. Nunca soube como precificar meu trabalho direito. Eduardo e Mariana trocaram um olhar. Era exatamente o tipo de problema que eles poderiam ajudar a resolver. A segunda visita foi ao ateliê de Rosa, a pintora que Eduardo havia mencionado. Ela vivia em uma pequena chácara nos arredores de Itu, onde havia transformado um galpão em estúdio. Suas telas retratavam a paisagem rural paulista, com cores vibrantes, e uma técnica que lembrava o impressionismo, mas com uma sensibilidade tipicamente brasileira. Eu pinto o que vejo todos os dias, explicou Rosa, uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos soltos e roupas cobertas de tinta. As plantações de café no fim da tarde, o gado descendo para o córrego, os trabalhadores voltando para casa. É a beleza do cotidiano que as pessoas da cidade não percebem mais. Há quanto tempo você pinta? Perguntou Mariana. A vida toda, mas só comecei a levar a sério há 5 anos, quando meu marido faleceu e eu precisei encontrar uma forma de me sustentar. E como tem sido a venda dos quadros? Difícil. Vendo alguns para turistas que passam por aqui, mas é pouco. A maioria das pessoas não entende que isso é arte de verdade. Mariana sentiu uma pontada de indignação. O preconceito contra artistas regionais era algo que sempre a incomodava, como se apenas o que vinha das grandes capitais pudesse ter valor. Rosa, o que você acharia de expor seus quadros num evento durante o festival de inverno, com a presença de colecionadores e compradores sérios? Os olhos da pintora se iluminaram. Seria um sonho, mas eu não sei se meu trabalho está no nível... Seu trabalho é magnífico, interrompeu Eduardo. É exatamente isso que queremos mostrar, que aqui na nossa região existe arte de primeira qualidade. De volta à fazenda, os 3 se reuniram para fechar os detalhes do evento. Vamos chamar de raízes e inspirações, sugeriu Júlia. Mostra a conexão entre nossas tradições e a criatividade contemporânea. Perfeito, concordou Mariana. E para a parte gastronômica? Já conversei com a Dona Maria, que faz os melhores quitutes da região, disse Eduardo. Ela topou preparar um cardápio especial com pratos tradicionais. E para a música? O grupo de viola caipira dos irmãos Pereira. Eles tocam música regional autêntica, nada comercial. Mariana anotava tudo, sentindo crescer a certeza de que estavam criando algo especial. Quantas pessoas vocês acham que conseguiremos atrair? Se fizermos direito à divulgação, acredito que entre 100 e 150 pessoas.
estimou Eduardo. Tá aí o investimento inicial. Meu pai já disse que bancaria os custos, informou Júlia. Ele ficou empolgado com a ideia. Acha que pode ser bom para a imagem da família na cidade. Tem uma coisa, disse Eduardo, ficando sério de repente. Eu não posso pagar seus honorários profissionais, Mari. A galeria ainda não está dando lucro e... Eduardo, pare com isso, interrompeu Mariana. Este evento é nosso projeto conjunto. Não estou cobrando nada. Estamos fazendo isso juntos. Mas não é justo com você. É seu trabalho. É mais que trabalho. É uma oportunidade de fazer algo que sempre quis, promover a cultura local, ajudar artistas talentosos, criar algo bonito e significativo. Eduardo a olhou com uma expressão que Mariana não conseguiu decifrar completamente, mas que a fez sentir um aquecimento no peito. Obrigado, disse ele simplesmente. De nada. Naquela noite, Mariana chegou em casa mais animada do que se sentia há muito tempo. Como foi o dia? Perguntou Dona Eulália. Incrível, vó. Estou organizando uma exposição de arte com o Eduardo durante o festival de inverno. Ah, é? E como vai esse rapaz? Bem, ele está se dedicando muito ao trabalho com os artistas locais. É bonito de ver. E vocês dois? Como estão se entendendo trabalhando juntos? Mariana hesitou. Era uma pergunta que ela mesma estava se fazendo. Bem, muito bem, na verdade. É como se o tempo não tivesse passado, sabe? A gente se entende sem precisar explicar, tem as mesmas ideias sobre como as coisas devem ser feitas. O som característico de Dona Eulália quando estava analisando algo importante. O que foi, vó? Nada, querida, só estou observando que você está mais feliz ultimamente. Era verdade. Apesar de todo o drama com o casamento cancelado de Júlia, apesar das preocupações com o novo projeto, Mariana se sentia mais leve, mais animada com a vida. É bom ter um projeto desafiador, disse ela, tentando justificar. Com certeza é só isso, respondeu Dona Eulália com um sorriso conhecedor. Mariana foi dormir pensando no dia seguinte, quando começariam a preparar os convites e definir os últimos detalhes da exposição. Pensou também em Eduardo, em como era natural trabalhar com ele, em como se sentia completa quando estavam planejando juntos, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se imaginar se havia uma possibilidade de que eles fossem mais do que apenas amigos de infância reunidos por acaso. Talvez Dona Eulália estivesse certa. Talvez sua felicidade tivesse mais a ver com a presença de Eduardo em sua vida do que com o projeto em si. Mas também sabia que era perigoso alimentar essas esperanças. Eduardo havia partido uma vez sem olhar para trás. O que garantia que não faria isso novamente? A preparação para raízes e inspirações consumiu completamente as 3 semanas seguintes. Mariana nunca havia trabalhado tanto em sua vida, mas também nunca se sentira tão realizada profissionalmente. Cada detalhe do evento estava sendo pensado com cuidado, desde a disposição das obras de arte até a decoração com flores regionais que ela mesma estava cultivando no jardim de Dona Eulália. Eduardo revelou-se um parceiro de trabalho excepcional. Ele tinha uma visão artística aguçada, mas também sabia ouvir as sugestões práticas de Mariana sobre logística e organização. Juntos, eles estavam criando algo que prometia ser especial. Precisamos pensar na iluminação, disse Eduardo durante uma tarde em que estavam organizando o layout da exposição no galpão da fazenda que haviam escolhido como local principal. As obras da Rosa ficam completamente diferentes, dependendo de como a luz incide sobre elas. Já conversei com um técnico de iluminação de São Paulo, respondeu Mariana, consultando suas anotações. Ele pode vir na semana que vem para fazer os testes. Você pensou em tudo, disse Eduardo, parando de trabalhar para olhar para ela com admiração. É meu trabalho pensar em tudo. Não, Mari, vai muito além de trabalho. Você tem um dom para isso, para fazer as pessoas se sentirem especiais, para criar experiências únicas. O elogio a fez corar. Eles estavam sozinhos no galpão, com a luz dourada da tarde entrando pelas janelas e criando uma atmosfera intimista. Eduardo, é verdade. Eu me lembro de quando éramos crianças. Você sempre organizava as brincadeiras, sempre pensava em detalhes que faziam toda a diferença, como aquela festa de aniversário que você organizou para mim quando fiz 12 anos.
Mariana se lembrou perfeitamente. Havia sido uma festa simples no quintal da casa dela, mas ela havia feito questão de incluir todos os doces favoritos de Eduardo, decorar tudo com as cores que ele mais gostava, até conseguir emprestado o jogo que ele estava querendo há meses. Você se lembra disso? Como eu poderia esquecer? Foi um dos dias mais felizes da minha infância. Eles ficaram se olhando por um momento, e Mariana sentiu que algo estava mudando entre eles. Não era mais apenas nostalgia ou amizade de infância. Era algo novo, adulto, cheio de possibilidades. O momento foi interrompido pela chegada de Júlia, que entrou no galpão carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros. Achei que vocês poderiam estar precisando de uma pausa, disse ela, mas Mariana percebeu que a jovem havia captado a tensão no ar. Perfeito timing, disse Eduardo, se afastando ligeiramente de Mariana. Enquanto tomavam café, Júlia contou sobre sua conversa com o prefeito de Itu, que havia demonstrado interesse em apoiar oficialmente o evento. Ele disse que, se tudo correr bem, poderíamos fazer disso uma tradição anual, relatou ela animadamente. Imaginem só um festival de arte regional que atraísse turistas culturais para a cidade todos os anos. Seria incrível, concordou Mariana. Mas vamos focar primeiro em fazer este evento ser perfeito. Falando nisso, disse Eduardo, preciso contar uma novidade. O Felipe apareceu na fazenda ontem. Júlia parou no meio do movimento de levar a xícara aos lábios. O que ele queria? Conversar comigo. Ele soube do evento e queria saber se você estava bem, se estava lidando bem com o fim do relacionamento. E o que você disse? Que ele perdeu o direito de se preocupar com você quando decidiu mentir e trair sua confiança. Mariana observou a reação de Júlia, tentando identificar sinais de mágoa ou saudade. Para sua surpresa, a jovem pareceu apenas irritada. Ele tem uma cara de pau impressionante. Depois de tudo que fez, ainda vem querer saber como estou. Você está bem? Perguntou Mariana delicadamente. Estou ótima. E sabe de uma coisa? Estou agradecida por ter descoberto a verdade antes do casamento. Imaginem se eu só tivesse descoberto depois. Júlia tem razão, disse Eduardo. Melhor um noivado cancelado do que um casamento desfeito. E além disso, continuou Júlia com um sorriso, se eu tivesse me casado com o Felipe, não estaria aqui ajudando vocês com este projeto maravilhoso. Durante os dias seguintes, Mariana percebeu uma mudança sutil, mas significativa em Eduardo. Ele estava mais atento a ela, mais carinhoso. Pequenos gestos como trazer um café sem ela pedir, ou ficar mais próximo quando estavam revisando os planos do evento. Mariana, disse ele durante uma tarde em que estavam testando a disposição das mesas para o coquetel, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca se casou? Nunca encontrou alguém especial? A pergunta a pegou de surpresa. Tive alguns relacionamentos, mas nada que durasse. Por quê? Mariana hesitou. Como explicar que sempre comparava todos os homens que conhecia com a lembrança que tinha dele? Como dizer que ninguém jamais havia despertado nela os mesmos sentimentos que ele despertara quando eram adolescentes? Acho que nunca encontrei alguém que me completasse de verdade. E o que você procura? Em uma pessoa, quero dizer. Alguém que me entenda sem eu precisar explicar. Alguém que compartilhe meus valores, meus sonhos. Alguém que me faça querer ser uma pessoa melhor, mas que me aceite exatamente como sou. Eduardo ficou em silêncio por um momento. E você? Por que nunca se casou? Perguntou Mariana, virando a pergunta para ele. Acho que nunca superei completamente meu primeiro amor, disse ele, olhando diretamente para ela. O coração de Mariana acelerou. Ah, era uma menina que conheci quando criança. A pessoa mais generosa, mais carinhosa que já conheci. Ela me ensinava matemática, fazia os melhores brigadeiros do mundo, e tinha um jeito de me fazer sentir especial que ninguém mais jamais conseguiu. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eduardo, eu fui muito idiota, Mari, muito jovem, muito inseguro. Achei que precisava provar algo para mim mesmo, que precisava conquistar o mundo antes de poder oferecer algo para ela. E agora? Agora sei que o mundo não vale nada se você não tem a pessoa certa para compartilhar com ela. Eles estavam parados no meio do galpão vazio, cercados pelos preparativos para um evento que haviam criado juntos,
e Mariana sentiu que sua vida inteira havia levado para aquele momento. Eu nunca esqueci você, sussurrou ela. Nem eu esqueci você. Eduardo se aproximou devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas ela não queria se afastar. Queria ficar exatamente onde estava. Queria sentir novamente o que havia sentido quando eram adolescentes e ele a beijara pela primeira vez debaixo da árvore do quintal dela. O beijo foi suave, carinhoso, carregado de 15 anos de saudade e arrependimento. Quando se separaram, Mariana sentiu como se finalmente tivesse voltado para casa. Mariana! Eduardo! Venham ver isso! A voz de Júlia ecoou do lado externo do galpão, interrompendo o momento. Eles se afastaram rapidamente, ainda atordoados pelo que havia acontecido, e saíram para ver o que Júlia queria. Olhem só quem apareceu, disse Júlia com um sorriso enorme. Do lado dela estava um homem alto, moreno, de aparência simpática e olhos bondosos. Ele usava roupas casuais e tinha as mãos sujas, como se tivesse acabado de trabalhar. Mariana, este é o André. André, esta é a Mariana, a organizadora de eventos mais talentosa da região. André estendeu a mão para cumprimentá-la, e Mariana notou imediatamente suas mãos calejadas e o cheiro sutil de medicamentos veterinários. Prazer conhecê-la. Júlia não para de falar do evento que vocês estão organizando. André é veterinário aqui da região, explicou Júlia. Ele cuida dos animais da nossa fazenda há anos. É praticamente da família. Na verdade, disse André com um sorriso tímido, eu vim aqui para fazer um pedido meio estranho. Que tipo de pedido? Perguntou Eduardo. Eu soube que vocês estão organizando um evento cultural e eu gostaria muito de participar de alguma forma. Não como artista, claro, mas talvez ajudando com alguma coisa? Que tipo de ajuda? Perguntou Mariana, ainda ligeiramente atordoada pelo beijo que havia compartilhado com Eduardo minutos antes. Qualquer coisa. Logística, organização, o que vocês precisarem. É que, bem, eu sempre quis fazer parte de algo assim, algo cultural, que trouxesse coisas boas para a comunidade. Júlia olhou para Mariana com uma expressão esperançosa. Ele poderia ajudar com a segurança dos animais que vão estar na fazenda durante o evento, com a parte veterinária caso alguém tenha problemas alérgicos. E eu tenho uma caminhonete grande, acrescentou André. Poderia ajudar com o transporte das obras de arte e dos materiais. Mariana olhou para Eduardo, que acenou positivamente. Claro, André, toda ajuda é bem-vinda. O sorriso de André se alargou. Obrigado, vocês não sabem como isso significa muito para mim. Enquanto André e Júlia conversavam sobre os detalhes práticos de sua participação, Mariana e Eduardo se afastaram ligeiramente. Ele parece uma boa pessoa, observou Eduardo. Parece mesmo. E está claramente interessado na Júlia. Mariana olhou mais atentamente e percebeu que Eduardo estava certo. A forma como André olhava para Júlia, como seu rosto se iluminava quando ela falava, era inequívoca. Você acha que ela percebeu? Júlia ainda está se recuperando do Felipe, mas André parece ser exatamente o tipo de homem que ela merece. Honesto, trabalhador que realmente se importa com ela. Seria bom para ela encontrar alguém assim. Seria. Eles ficaram observando Júlia e André conversando animadamente sobre o evento, e Mariana se viu pensando sobre segundas chances. Júlia estava tendo a oportunidade de conhecer alguém que parecia valorizar sinceramente quem ela era, e ela mesma estava tendo uma segunda chance com Eduardo. Mari, disse Eduardo em voz baixa, sobre o que aconteceu ali dentro. Eu sei. Foi perfeito. E eu quero que você saiba que não foi impulso, não foi nostalgia. É real. Mariana sentiu o coração aquecer. Para mim também é real, Eduardo. Então podemos tentar? Devagar, sem pressa, mas podemos tentar ver onde isso nos leva? Podemos. Naquela noite, Mariana chegou em casa com um sorriso que não conseguia esconder. Alguém está radiante hoje, observou Dona Eulália. O evento está ficando maravilhoso, vó. Acho que vai ser um sucesso. Tenho certeza que vai. E como está o Eduardo? Está bem, muito bem. Dona Eulália a estudou com seus olhos perspicazes. Aconteceu alguma coisa hoje. Não era uma pergunta. Como a senhora sempre sabe? Porque você está com a mesma expressão que tinha quando era adolescente e voltava da casa dele.
Mariana se sentou à mesa da cozinha, onde Dona Eulália estava descascando batatas para o jantar. Nós conversamos sobre o passado, sobre os sentimentos. E acho que vamos tentar novamente, ver se ainda existe algo entre nós. Dona Eulália assentiu, mas sua expressão era cautelosa. E você está preparada para isso? Para a possibilidade de ser machucada novamente? Não sei, vó, mas sei que não posso passar o resto da vida me perguntando e se. Tem razão. Só tome cuidado com seu coração, querida. Ele já sofreu uma vez por causa desse menino. Mas ele não é mais um menino, vó. Que eu não sou mais uma adolescente. Somos adultos agora, com experiência de vida. Sabemos o que queremos. Espero que sim, minha filha. Espero que sim. Mariana foi dormir naquela noite, pensando no beijo que haviam compartilhado, na conversa que tiveram, na possibilidade de um futuro junto. Pela primeira vez em 15 anos, permitiu-se sonhar com um final feliz para ela e Eduardo, mas também sabia que ainda havia muitas coisas a resolver. O evento estava consumindo todo o tempo deles. E depois? Depois teriam que descobrir se a conexão que sentiam era forte o suficiente para construir uma vida juntos. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo, como todo recomeço verdadeiro deveria ser. Há 2 semanas do Festival de Inverno, Raízes e Inspirações havia tomado proporções que nenhum deles havia imaginado inicialmente. O que começara como uma exposição simples se transformara em um evento cultural completo, que estava atraindo a atenção de toda a região. Mariana estava em seu elemento, coordenando fornecedores, confirmando detalhes com os artistas e supervisionando cada aspecto da montagem. Eduardo trabalhava ao lado dela, com uma sintonia que impressionava a todos ao redor, e André havia se tornado uma peça fundamental da equipe, sempre disponível para ajudar com qualquer tarefa. Mariana, disse Júlia numa manhã ensolarada, você precisa ver isto. Ela estava segurando uma revista de cultura e turismo de São Paulo, aberta numa página que mencionava o evento. Como eles souberam? Perguntou Mariana, surpresa. Parece que o prefeito enviou um release para a imprensa. Olha só o que escreveram. Itu se prepara para receber evento cultural inédito, que promete revelar talentos regionais e criar nova rota turística no interior paulista. Eduardo, que estava organizando as últimas obras de arte que chegaram dos ateliês, parou para ouvir. Isso é fantástico, mas também aumenta a pressão para que tudo saia perfeito. Vai sair, disse Mariana com confiança. Está tudo sob controle. Ela estava certa. Nos últimos dias, cada detalhe havia sido checado e rechecado. O sistema de iluminação estava instalado e testado. As obras estavam catalogadas e posicionadas estrategicamente. O cardápio gastronômico estava definido com Dona Maria, e os músicos tinham ensaiado o repertório especial que Eduardo havia selecionado. André, chamou Júlia, você pode ajudar o Eduardo a posicionar aquelas últimas telas? Claro. Mariana observou como André imediatamente se dispôs a ajudar e como Júlia o acompanhou com o olhar. Nos últimos dias, ela havia percebido uma mudança sutil na jovem. André estava se tornando uma presença constante na fazenda, sempre disposto a ajudar, sempre atencioso com Júlia, e ela, por sua vez, parecia estar começando a notá-lo de forma diferente. Ele é uma boa pessoa, comentou Mariana quando ficaram sozinhas por um momento. Quem, o André? É, e está claramente interessado em você. Júlia corou ligeiramente. Você acha? É óbvio. E você? O que sente por ele? Eu... não sei. Quer dizer, ele é maravilhoso. Gentil, trabalhador, engraçado, mas eu ainda estou processando tudo o que aconteceu com o Felipe. Júlia, você não pode deixar que a traição do Felipe te impeça de ser feliz. André é o oposto completo dele. É honesto, transparente, genuíno. Eu sei. E talvez depois do evento eu possa pensar melhor nisso. Naquela tarde, Mariana recebeu uma ligação que mudou completamente o clima da preparação. Mariana Oliveira? Disse uma voz feminina desconhecida. Sim, quem fala? Meu nome é Renata Silva, sou produtora executiva da Rede Cultural de São Paulo. Soube do evento que você está organizando em Itu. Mariana sentiu o coração acelerar. A Rede Cultural era um dos principais veículos de comunicação especializado em arte e cultura do Estado. Como posso ajudá-la?
Na verdade, quem pode ajudar é você. Estamos procurando organizadores de eventos culturais talentosos para um novo programa de televisão que vamos lançar. Seria uma espécie de reality show sobre profissionais que trabalham com arte e cultura no interior. Um reality show. Exato. Seguiríamos o trabalho de alguns profissionais durante um período, mostrando como eles criam eventos únicos, promovem artistas locais, preservam tradições culturais. Seria uma forma de valorizar o trabalho que vocês fazem. Mariana ficou em silêncio, processando a informação. E qual seria a minha participação? Se você aceitar, faríamos uma cobertura completa do seu evento durante o festival de inverno. E se tudo correr bem, você seria uma das protagonistas do programa. O contrato seria muito vantajoso financeiramente, e a exposição nacional seria incrível para sua carreira. Eu preciso pensar sobre isso. Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã. Se aceitar, nossa equipe chega em Itu na próxima semana para começar as gravações. Quando Mariana desligou o telefone, estava tremendo. Era exatamente a oportunidade que qualquer profissional da área sonharia ter. Exposição nacional, reconhecimento, retorno financeiro significativo. Quem era? Perguntou Eduardo, que havia percebido sua expressão alterada. Uma produtora de televisão de São Paulo. Eles querem cobrir nosso evento para um programa que estão criando. Isso é maravilhoso, Mari. E eles ofereceram um contrato para eu participar de um reality show sobre profissionais da área cultural. Eduardo parou o que estava fazendo. Um reality show? Seguiriam meu trabalho, mostrariam minha vida pessoal, minha carreira. Seria uma exposição nacional incrível. E você quer aceitar? Mariana hesitou. Havia sonhado com esse tipo de reconhecimento por anos. Mas agora, com tudo que estava acontecendo entre ela e Eduardo, com a vida que estava construindo em Itu, a perspectiva de ter sua intimidade exposta nacionalmente a assustava. Não sei. É uma oportunidade incrível, mas significaria expor nossa vida pessoal, nosso relacionamento que está apenas começando. Você está preparado para isso? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. A decisão é sua, Mari. Eu vou apoiar qualquer escolha que você fizer. Mas o que você acha? Honestamente, acho que você merece todo o reconhecimento do mundo. Seu trabalho é excepcional. Sua dedicação é inspiradora. Se essa é a forma de mostrar isso para o país inteiro, talvez você deva aceitar. E quanto a nós? Nós vamos encontrar uma forma de dar certo, independente das circunstâncias. Mariana o abraçou, sentindo-se grata por ter ao lado alguém que priorizava sua felicidade acima de tudo. Eu vou conversar com a Júlia e com sua família antes de decidir. Eles também serão expostos. É uma boa ideia. Naquela noite, durante o jantar na casa da fazenda, Mariana contou sobre a proposta da produtora. A reação da família Santos foi imediatamente positiva. Que oportunidade fantástica! Exclamou Dona Helena. Imaginem só nossa Itu sendo mostrada na televisão nacional. E seria uma forma incrível de promover os artistas locais, acrescentou seu Roberto. Exatamente o tipo de exposição que eles precisam. Você tem que aceitar, disse Júlia com entusiasmo. Seria egoísmo da nossa parte te impedir de ter essa chance. Mas vocês entendem que a família também será mostrada? Que nossa vida pessoal ficará exposta? Mariana, disse Eduardo, se isso te ajudar a realizar seus sonhos profissionais, estamos todos dispostos a participar. André, que estava jantando com eles pela primeira vez, também demonstrou apoio. Seria incrível para toda a região ter essa exposição, disse ele. E para ser honesto, seria uma honra participar, mesmo que minimamente de algo assim. Júlia sorriu para ele, e Mariana percebeu que, finalmente, a jovem estava começando a ver André com outros olhos. Então está decidido, disse Mariana. Vou ligar para eles amanhã e aceitar. A decisão trouxe uma energia nova para os preparativos finais. Saber que o evento seria documentado profissionalmente fez com que todos caprichassem ainda mais nos detalhes, mas também trouxe uma pressão adicional que Mariana não havia antecipado. De repente, Raízes e Inspirações não era mais apenas um evento local. Era uma vitrine nacional para o trabalho dela, para a cultura de Itu, para tudo que eles haviam construído juntos. Você está nervosa?
Perguntou Eduardo na noite anterior à chegada da equipe de televisão. Eles estavam caminhando pelos jardins da fazenda, observando como tudo estava ficando lindo para o evento. Aterrorizada seria uma palavra mais adequada, admitiu Mariana. Por quê? E se não der certo? E se o evento for um fracasso na frente das câmeras? E se eu não for boa o suficiente para a televisão nacional? Eduardo parou de caminhar e se virou para ela. Mari, olha tudo o que você criou aqui. Olha como conseguiu reunir pessoas talentosas, como está promovendo a cultura local, como transformou uma ideia simples em algo que está atraindo a atenção de todo o estado. Nós criamos, corrigiu ela. Não fiz nada disso sozinha. Não, mas você foi a mente organizadora por trás de tudo. Sua visão, sua dedicação, seu perfeccionismo. É por isso que eles te escolheram. Mariana se sentia mais segura quando Eduardo falava assim, com aquela confiança absoluta no trabalho dela. Se expor nossa vida pessoal for um erro, então lidaremos com as consequências juntos. Mas eu tenho fé em nós, Mari. O que temos é sólido o suficiente para resistir a qualquer pressão externa. Eles pararam em frente à capela, onde Júlia deveria ter se casado, agora iluminada suavemente para servir como um dos cenários do evento. É engraçado, observou Mariana, como as coisas se transformaram. Este lugar que representava o sonho desfeito da Júlia, agora representa a esperança para todos nós. E novos começos, acrescentou Eduardo, pegando a mão dela. Novos começos, concordou ela. Na manhã seguinte, 3 vans da produtora chegaram à fazenda. Renata Silva era uma mulher de 40 e poucos anos, elegante e profissional, acompanhada por uma equipe de cinegrafistas, técnicos de som e assistentes. Mariana, que prazer conhecê-la pessoalmente, disse Renata, estendendo a mão. Está tudo ainda mais bonito do que imaginávamos. Obrigada, esta é nossa equipe. Mariana apresentou Eduardo, Júlia, André e os pais de Eduardo. Cada um foi brevemente entrevistado pela produtora para definir qual seria o papel de cada pessoa na documentação. Eduardo, você será apresentado como parceiro profissional e pessoal da Mariana? Perguntou Renata diretamente. Sim, respondeu ele sem hesitar. Perfeito. Nossa audiência adora histórias de amor reais. E Júlia, você é a cliente que teve o casamento cancelado e agora está ajudando com o evento? Exato. Ótimo. E André? Eu sou veterinário local e amigo da família, disse André modestamente. Mariana viu Júlia sorrir discretamente com a forma como ele se apresentou. Maravilhoso. Temos todos os elementos para uma história interessante. Arte, tradição, amor, superação. Vai ser perfeito. Enquanto a equipe se instalava e começava a filmar os preparativos finais, Mariana se viu observando tudo de uma perspectiva diferente. De repente, cada gesto, cada decisão, cada interação com Eduardo estava sendo documentada para milhares de pessoas assistirem. Era emocionante e assustador ao mesmo tempo. Está tudo bem? Perguntou Eduardo durante uma pausa das filmagens. Está. Só estou me acostumando com a ideia de que nossa vida está sendo filmada. Vamos nos acostumar juntos. Juntos, repetiu ela, sentindo-se mais tranquila, porque era assim que tudo havia sido desde que eles se reencontraram. Juntos. E ela tinha a sensação de que, não importa o que acontecesse nos próximos dias, eles continuariam assim. O evento estava marcado para o sábado seguinte. Até lá, eles tinham uma semana para finalizar os últimos detalhes sob os olhares das câmeras. Uma semana que definiria não apenas o sucesso de Raízes e Inspirações, mas também o futuro de todos eles. A semana de filmagens transformou completamente a dinâmica na Fazenda Santos. Câmeras seguiam cada movimento de Mariana, registrando desde suas reuniões matinais com fornecedores, até os momentos mais íntimos com Eduardo nos jardins. A equipe de produção era profissional e discreta, mas a presença constante das lentes criava uma tensão sutil que afetava a todos. Como você consegue parecer tão natural na frente das câmeras? Perguntou Júlia para Mariana durante um almoço que estava sendo filmado para o programa. Sinceramente, estou fingindo que elas não existem, respondeu Mariana com um sorriso. Se eu parar para pensar que milhares de pessoas vão assistir isso, entro em pânico. Eduardo, sentado ao lado dela,
Pegou discretamente sua mão por debaixo da mesa. Era um gesto de apoio que se tornara natural entre eles durante aquela semana intensa. Mariana, disse Renata, a produtora, aproximando-se da mesa. Precisamos gravar uma sequência sua visitando os artistas em seus ateliês. Seria possível hoje à tarde? Claro. Queria mesmo conferir como estão as últimas peças. Ótimo. E Eduardo, você pode acompanhá-la? A audiência está adorando a química entre vocês dois. Eduardo hesitou ligeiramente antes de concordar. Mariana percebeu que ele ainda não estava completamente confortável com a exposição, mas estava se esforçando para apoiá-la. Durante a tarde, visitaram o ateliê de Rosa, a pintora. A artista estava visivelmente nervosa com as câmeras, mas sua paixão pelo trabalho transparecia quando falava sobre suas obras. Esta tela aqui, disse Rosa, apontando para uma pintura que retratava o pôr do sol sobre os campos de Itu. Levei 3 meses para terminar. Queria capturar exatamente a cor da luz no momento em que o dia encontra a noite. É magnífica, disse Mariana sinceramente. Como você escolhe os momentos que retrata? Pinto o que me emociona. E nossa região tem tantos momentos bonitos que passam despercebidos. As pessoas correm tanto que esquecem de olhar ao redor. Enquanto Rosa falava, Mariana observou Eduardo de relance. Ele estava absorvendo cada palavra da pintora, com aquela expressão concentrada que ela conhecia tão bem. Era óbvio que ele realmente se importava com o trabalho dos artistas, que sua galeria não era apenas um negócio, mas uma missão pessoal. Eduardo, disse o cinegrafista, você pode falar um pouco sobre como descobriu o trabalho da Rosa? Eu estava dirigindo por esta estrada há alguns meses e vi uma tela exposta na frente da casa dela, explicou Eduardo. Parei o carro imediatamente. Nunca havia visto alguém capturar a essência da nossa paisagem de forma tão autêntica. E qual é o seu objetivo com a galeria? Mostrar que arte de qualidade não vem apenas das grandes capitais. Temos aqui na nossa região artistas excepcionais que merecem reconhecimento. Quero criar uma ponte entre esses talentos e o mercado de arte. Mariana sentiu um orgulho profundo ouvindo Eduardo falar. Sua visão ia muito além do lucro. Ele realmente queria fazer a diferença na vida dos artistas locais. Na volta para a fazenda, eles pararam no ateliê de Antônio, o ceramista. O artista havia preparado peças especiais para o evento, inspiradas na arquitetura colonial de Itu, mas com técnicas contemporâneas que as tornavam únicas. Antônio, disse Mariana, estas peças são extraordinárias. Como você consegue fazer parecer tão antigo e tão moderno ao mesmo tempo? É segredo de família, disse o ceramista com um sorriso. Meu avô me ensinou as técnicas tradicionais e eu fui adaptando com o que aprendi em cursos na capital. O resultado é uma fusão entre o que nossos ancestrais sabiam e o que a arte contemporânea oferece. E quanto você pretende cobrar por estas peças no evento? Antônio ficou visivelmente desconfortável. Eu nunca sei bem como precificar. Sempre fico com medo de pedir muito e ninguém comprar. Eduardo se adiantou. Antônio, suas peças são obras de arte únicas. Você não pode cobrar menos que R$ 200 pelas menores, e as maiores valem pelo menos 500. Mas, Eduardo, quem vai pagar isso por uma peça minha? Você vai se surpreender, disse Mariana. Compradores de arte procuram exatamente o que você oferece. Originalidade, qualidade técnica e história. Quando voltaram para a fazenda, encontraram André ajudando Júlia a organizar as mesas e cadeiras para o coquetel. A sintonia entre eles era evidente, e Mariana notou que Júlia estava mais sorridente do que havia estado em semanas. Como foram as visitas? Perguntou Júlia. Maravilhosas. Os artistas estão animados, mas nervosos, respondeu Mariana. É natural. Para a maioria deles, será a primeira vez expondo para um público tão diversificado, observou Eduardo. E vocês? Como estão se sentindo com a proximidade do evento? Perguntou André. Ansiosos, admitiu Mariana. Mas confiantes também. Acho que criamos algo especial. Naquela noite, durante o jantar em família que estava sendo filmado, seu Roberto fez um brinde. A Mariana, que trouxe arte e cultura para nossa fazenda de uma forma que nunca imaginamos. A Eduardo, que está realizando seus sonhos e ajudando outros a realizarem os deles. E a Júlia,
que encontrou na adversidade uma oportunidade de crescimento. E ao André, acrescentou Dona Helena com um sorriso conhecedor, que se tornou parte essencial de tudo isso. André corou, mas sorriu agradecido. Mariana percebeu o olhar carinhoso que Júlia dirigiu a ele naquele momento. Depois do jantar, quando as câmeras foram desligadas para o dia, Mariana e Eduardo caminharam pelos jardins da fazenda. Era um ritual que haviam adotado durante aquela semana, um momento de privacidade longe das filmagens. "Como você está lidando com toda essa exposição?" perguntou Mariana. "Melhor do que imaginava. No início, eu estava preocupado que nossa intimidade ficasse comprometida, mas percebo que isso só está fortalecendo nossa conexão." "Como assim?" "Ter que falar sobre nossos sentimentos na frente das câmeras nos obrigou a ser mais honestos um com o outro. E ver como você brilha profissionalmente está me fazendo te admirar ainda mais." Mariana parou de caminhar e se virou para ele. "Eduardo, tenho uma coisa para te dizer." "O que é?" "Eu te amo. Sempre amei, mesmo quando você estava longe, mesmo quando pensei que havia superado. E agora, vendo o homem que você se tornou, sabendo os valores que você tem, tenho certeza de que quero construir um futuro com você." Eduardo a envolveu em seus braços. "Eu também te amo, Mari. Mais do que quando éramos adolescentes, porque agora entendo o valor do que temos." Eles se beijaram sob a luz das estrelas, um beijo cheio de promessas e planos para o futuro. "Tem uma coisa que preciso te perguntar", disse Eduardo quando se separaram. "O quê?" "Depois do evento, depois que toda essa loucura passar, você gostaria de ser minha sócia oficial na galeria? Quero que trabalhemos juntos, que criemos uma parceria profissional além da pessoal." Mariana sentiu o coração acelerar. "Você tem certeza?" "Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Você tem uma visão para eventos culturais que eu nunca poderia ter sozinho. E eu tenho o conhecimento artístico que complementa perfeitamente seu talento organizacional." "Então sim. 1000 vezes sim." Na quinta-feira, 2 dias antes do evento, uma tempestade inesperada atingiu a região. Mariana acordou com o som da chuva forte batendo nas janelas de sua casa e sentiu um aperto no estômago. "Vó, está chovendo muito forte", disse ela, correndo para a cozinha, onde Dona Eulália já estava preparando o café. "É só uma pancada de chuva, querida. Vai passar." Mas a chuva não passou. Ela continuou forte durante toda a manhã, e quando Mariana chegou à fazenda, encontrou Eduardo e André avaliando os danos. "Como está a situação?" perguntou ela, tentando esconder o pânico na voz. "O gramado onde seria o coquetel está encharcado", relatou André, "e tem algumas goteiras no galpão principal. Mas nada que não possa ser resolvido", acrescentou Eduardo rapidamente, vendo a expressão de Mariana. "As goteiras já estão sendo reparadas", disse Júlia, chegando com toalhas e baldes. "E para o gramado podemos instalar uma lona no chão e sobre as mesas." "Ou", disse André hesitando, "podemos transferir o coquetel para o salão principal da casa. É menor, mas seria mais aconchegante." Mariana considerou as opções. As câmeras estavam filmando toda a crise, e ela sabia que sua reação seria crucial para a imagem do programa. "Vamos fazer os dois", decidiu ela. "O coquetel no salão da casa, que ficará mais intimista, e mantemos uma parte do jardim para quem quiser circular ao ar livre, com tendas para proteger da umidade." "Tem certeza de que isso vai funcionar?" perguntou Eduardo. "Vai funcionar. Às vezes, os melhores eventos são aqueles onde temos que improvisar." Renata, a produtora, que estava acompanhando tudo, sorriu satisfeita. Essa é exatamente a atitude que estávamos esperando documentar. Profissionalismo sob pressão. Durante os 2 dias seguintes, a equipe trabalhou intensamente para adaptar os planos ao novo formato. Mariana coordenou a transferência das mesas, reorganizou a disposição das obras de arte e criou um esquema de circulação que funcionasse nos espaços menores. Eduardo supervisionou a proteção de todas as obras contra a umidade, enquanto André se encarregou da parte técnica da nova montagem. Júlia assumiu a coordenação dos músicos e da parte gastronômica. Na sexta-feira à noite, véspera do evento, eles fizeram uma última verificação de tudo. "Está perfeito", disse Mariana, observando como o salão da casa,
havia sido transformado em uma galeria elegante e acolhedora. Melhor até do que o plano original. Concordo, disse Eduardo. Fica mais íntimo, mais pessoal. E condiz mais com nossa proposta de valorizar as tradições familiares e regionais, observou Júlia. André, que estava ajustando as últimas luzes, parou para admirar o resultado. Vocês conseguiram criar algo mágico aqui. Nós conseguimos, corrigiu Mariana. Isso aqui é resultado do trabalho de equipe. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Não era nervosismo, mas uma excitação antecipada. Amanhã seria o dia que definiria não apenas o sucesso do evento, mas também o futuro de sua carreira e de seu relacionamento com Eduardo. Ela pensou em tudo o que havia acontecido desde que Eduardo reapareceu em sua vida. O casamento cancelado de Júlia, que se transformara em oportunidade de crescimento para a jovem. A galeria de Eduardo, que estava prestes a ganhar o reconhecimento que merecia. Sua própria carreira, que estava dando um salto qualitativo impressionante. E, principalmente, pensou no amor que havia reencontrado. O amor maduro, baseado em valores compartilhados e objetivos comuns, muito diferente da paixão adolescente que haviam vivido 15 anos atrás. Amanhã seria o início de um novo capítulo para todos eles. Pela janela de seu quarto, ela podia ver que havia parado de chover, e algumas estrelas começavam a aparecer entre as nuvens. Era um bom sinal. Raízes e inspirações. Seria perfeito. O sábado amanheceu com um céu limpo e uma brisa suave que carregava o perfume das flores do jardim. Mariana acordou antes do despertador, com uma sensação de antecipação e confiança que não sentia há muito tempo. Era o dia de raízes e inspirações, e ela sabia no coração que seria perfeito. Às 7 da manhã, ela chegou à fazenda para os últimos preparativos. Eduardo já estava lá, verificando a iluminação das obras de arte, e André ajudava os funcionários a dispor as mesas do coquetel no salão principal da casa. Bom dia, organizadora mais talentosa do interior paulista, disse Eduardo com um beijo carinhoso. Bom dia, curador mais apaixonado que já conheci, respondeu ela, sentindo-se completa. Durante toda a manhã, a fazenda fervilhou de atividade. Dona Maria chegou com sua equipe de cozinheiras para preparar os quitutes regionais. Os músicos da viola caipira fizeram os últimos testes de som. Os artistas começaram a chegar para uma última verificação de suas obras. Rosa, a pintora, estava radiante quando viu seus quadros expostos com a iluminação profissional. Mariana, nunca imaginei que meu trabalho pudesse ficar tão bonito, disse ela com os olhos marejados. Você transformou meus quadros em obras de museu. Eles sempre foram obras de museu, Rosa. Só faltava a moldura certa para mostrar isso. Antônio, o ceramista, estava igualmente emocionado ao ver suas peças dispostas em prateleiras elegantes que Eduardo havia mandado fazer especialmente para o evento. Parece que estou sonhando, disse ele. Minhas peças lado a lado com artistas de verdade. Você é um artista de verdade, Antônio, disse Eduardo firmemente, e hoje todo mundo vai reconhecer isso. Às 2 da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. Mariana observou da janela do segundo andar da casa, vestindo um elegante vestido azul marinho que Dona Eulália havia feito especialmente para a ocasião. Nervosa? Perguntou Júlia, que estava deslumbrante em um vestido verde claro que realçava seus olhos. Ansiosa, corrigiu Mariana, mas do bom tipo. André está lindo de paletó, comentou Júlia casualmente, mas Mariana não perdeu o tom carinhoso na voz da amiga. E você está linda olhando para ele, provocou Mariana com um sorriso. Júlia corou. É muito óbvio assim? Para quem conhece vocês dois, sim. E ele também não consegue parar de olhar para você. Depois do evento vou conversar com ele, decidiu Júlia. Já esperei tempo demais para ser feliz. Quando desceram para receber os convidados, Mariana ficou impressionada com a qualidade das pessoas que haviam comparecido. Havia colecionadores de São Paulo, críticos de arte, jornalistas especializados, empresários da região e muitos moradores de Itu que nunca haviam tido acesso a um evento cultural desse nível. Mariana, disse uma senhora elegante de aproximadamente 60 anos, sou Helena Martins, da Galeria Martins de São Paulo.
Vim especialmente para conhecer seu trabalho e estes artistas que Eduardo tem promovido. É uma honra tê-la aqui, respondeu Mariana. Deixe-me apresentá-la aos artistas. Durante a primeira hora do evento, Mariana circulou entre os convidados, apresentando os artistas, explicando as técnicas utilizadas e contando as histórias por trás de cada obra. As câmeras capturavam tudo, e ela se sentia completamente natural, como se tivesse nascido para aquele momento. Esta peça aqui, explicava ela para um grupo de colecionadores, mostrando uma cerâmica de Antônio. Combina técnicas de olaria colonial com elementos contemporâneos de design. O artista levou 3 anos para desenvolver essa fusão única. E qual é o preço? Perguntou um dos colecionadores. R$ 300, respondeu Antônio timidamente. Eu levo 2, disse o homem imediatamente. O rosto de Antônio se iluminou, e Mariana sentiu uma onda de satisfação profunda. Era exatamente isso que ela sempre havia sonhado. Ver talento sendo reconhecido e recompensado. Eduardo estava do outro lado do salão, explicando para um grupo de jornalistas sua filosofia sobre arte regional. A cultura não é algo que acontece apenas nos grandes centros, dizia ele com paixão. Ela brota onde há sensibilidade e técnica, independente da geografia. Nosso papel é criar pontes entre esses talentos e o mercado. E qual é sua formação em arte? Perguntou uma jornalista. Sou economista de formação, mas sempre fui apaixonado por arte. Passei 10 anos trabalhando no mercado financeiro em São Paulo antes de entender que minha vocação estava aqui, promovendo a cultura da minha região. Mariana observou a entrevista de longe, sentindo um orgulho imenso. Eduardo estava eloquente, seguro de si, transmitindo exatamente a mensagem que queria passar. Por volta das 5 da tarde, o evento estava em pleno vigor. A música dos irmãos Pereira criava uma atmosfera perfeita, nem muito alta nem muito baixa. Os quitutes de Dona Maria eram elogiados por todos os convidados, e as vendas das obras de arte estavam superando todas as expectativas. Mariana, disse Rosa com lágrimas nos olhos, vendi 6 quadros. 6. Nunca vendi tanto assim em um ano inteiro. E vai vender muito mais daqui para frente, garantiu Mariana. Hoje você se apresentou para o mercado de arte. Sua carreira está apenas começando. Foi nesse momento que Renata, a produtora, se aproximou com uma expressão muito séria. Mariana, preciso falar com você em particular. Elas se afastaram para um canto mais reservado do jardim. O que foi? Algum problema com as gravações? Não, muito pelo contrário. O material que estamos captando aqui é extraordinário. Nunca vi nada igual. A forma como você conduziu este evento, como lidou com a crise da chuva, como está promovendo esses artistas, é televisão de primeira qualidade. E qual é o problema então? Não há problema. É uma oportunidade. A emissora ficou tão impressionada com as imagens preliminares que decidiu fazer uma proposta. Mariana sentiu o coração acelerar. Que tipo de proposta? Eles querem que você tenha um programa próprio. Um programa semanal sobre cultura regional, onde você visitaria cidades do interior, descobriria artistas locais e organizaria eventos como este. Seria algo revolucionário na televisão brasileira. Um programa próprio? Com um orçamento generoso, equipe completa e total liberdade criativa. Você seria a apresentadora e produtora executiva. Mariana ficou em silêncio, processando a informação. Mas eu teria que me mudar para São Paulo? Não necessariamente. Poderíamos estruturar tudo a partir de Itu mesmo. Seria mais autêntico você permanecer em sua base. Preciso conversar com Eduardo sobre isso. Claro, mas Mariana, esta é uma oportunidade que talvez não apareça novamente. Você tem um talento natural para a televisão. Quando Renata se afastou, Mariana ficou parada no jardim, absorvendo o que havia acabado de ouvir. Um programa próprio na televisão nacional. Era mais do que jamais havia sonhado. Mari? A voz de Eduardo a tirou de seus pensamentos. Está tudo bem? Vi você conversando com a produtora e você ficou com uma expressão estranha. Eduardo, preciso te contar uma coisa. Ela relatou toda a conversa com Renata. Eduardo escutou em silêncio, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. E o que você pensa sobre isso? Perguntou ele quando ela terminou.
Ainda estou processando. É uma oportunidade incrível, mas também significa muito mais exposição, muito mais responsabilidade. E significa menos tempo para trabalharmos juntos na galeria. É verdade. Eduardo ficou pensativo por alguns momentos. Mari, você sabe qual é minha opinião. Você deveria aceitar. Sério? Absolutamente. Este é o seu momento. Seu talento merece esse reconhecimento nacional. E se for para fazer isso, que seja agora, enquanto você está no auge. Mas e nossos planos? E a galeria? E nós? Eduardo sorriu e pegou as mãos dela. Nós vamos encontrar uma forma de dar certo, e a galeria vai continuar existindo. Na verdade, ter você na televisão nacional só vai promover ainda mais nosso trabalho. Você tem certeza? Tenho, mas antes de você tomar qualquer decisão sobre sua carreira, disse ele, puxando uma pequena caixa do bolso do paletó, preciso fazer uma pergunta. Mariana sentiu as pernas ficarem fracas quando viu a caixinha. Eduardo! Mariana Oliveira, você quer se casar comigo? Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado, com uma pedra que brilhava à luz do fim de tarde. Quero que construamos uma vida juntos, que sejamos parceiros em tudo. Quero apoiar seus sonhos profissionais, e quero que você apoie os meus. Quero acordar todos os dias ao seu lado e dormir todas as noites, sabendo que você é minha e eu sou seu. Mariana estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, claro que sim. Eduardo deslizou o anel em seu dedo e ela se sentiu completa de uma forma que nunca havia experimentado antes. Eu te amo tanto, sussurrou ela, e eu te amo mais ainda. O beijo deles foi interrompido por aplausos. Quando se separaram, descobriram que vários convidados haviam testemunhado o pedido de casamento, incluindo as câmeras da produção. Desculpe, disse Eduardo. Eu queria que fosse em particular, mas não consegui esperar mais. Foi perfeito, garantiu Mariana. Absolutamente perfeito. Júlia correu até eles com lágrimas de felicidade nos olhos. Eu sabia que vocês iam ficar juntos. André chegou logo atrás, cumprimentando Eduardo com um abraço caloroso. Parabéns, cara. Vocês são perfeitos um para o outro. Obrigado. E falando em perfeitos um para o outro, disse Eduardo, olhando significativamente para Júlia e André. Os dois coraram, mas André tomou coragem. Júlia, você gostaria de jantar comigo amanhã? A sós? Adoraria, respondeu ela com um sorriso radiante. O resto do evento passou como um sonho. As vendas dos artistas continuaram surpreendendo. Vários contratos importantes foram fechados para a galeria, e Mariana recebeu dezenas de cartões de pessoas interessadas em seus serviços. Quando o último convidado foi embora, por volta das 10 da noite, a equipe se reuniu no salão principal para uma última conversa. Este foi o evento mais bem organizado que já documentei, disse Renata. Vocês criaram algo verdadeiramente especial aqui. Foi trabalho de equipe, disse Mariana olhando para Eduardo, Júlia e André. Nada disso teria sido possível sem cada um fazendo sua parte. E sobre a proposta do programa? Perguntou Renata. Vou aceitar, decidiu Mariana. Mas com uma condição. Quero que Eduardo seja meu consultor artístico oficial. Tudo que fizermos tem que passar pela aprovação dele. Perfeito. A emissora vai adorar essa parceria. 3 meses depois, Raízes e Inspirações havia se tornado um programa semanal de sucesso nacional. Mariana e Eduardo viajavam pelo interior do Brasil, descobrindo artistas talentosos e organizando eventos culturais que transformavam comunidades inteiras. A Galeria de Eduardo em Itu se tornou uma referência nacional em arte regional, com obras sendo vendidas para colecionadores de todo o país. Júlia e André assumiram oficialmente o namoro e estavam planejando um casamento simples para o final do ano. André havia se tornado sócio da galeria, cuidando da parte administrativa, enquanto Júlia terminava sua pós-graduação e planejava escrever um livro sobre tradições culturais do interior paulista. Rosa, a pintora, já havia exposto em 2 galerias de São Paulo e tinha uma lista de espera de 3 meses para novos quadros. Antônio, o ceramista, abriu um ateliê maior e contratou 2 assistentes para atender a demanda crescente. Você se arrepende de alguma coisa?
Perguntou Eduardo para Mariana numa tarde em que estavam revisando os planos para o próximo programa. Nem um segundo, respondeu ela. Ah, é você. Só de ter demorado 15 anos para perceber que a felicidade estava aqui o tempo todo. Eles estavam sentados na varanda da casa que haviam comprado juntos, uma propriedade pequena, mas charmosa, nos arredores de Itu, com um ateliê para Eduardo e um escritório para Mariana. Sabe o que mais me impressiona? Disse Mariana. O quê? Como tudo começou com um casamento cancelado e se transformou em tantas histórias de amor. A Júlia encontrou o André. Nós nos reencontramos, os artistas se apaixonaram pelo reconhecimento do próprio trabalho. E uma cidade inteira se apaixonou pela própria cultura, completou Eduardo. Falando em casamento, disse Mariana com um sorriso maroto, já decidiu onde quer que seja o nosso? Na capela da fazenda, onde deveria ter sido o da Júlia. Parece justo que aquele lugar finalmente receba o casamento para o qual foi preparado. Perfeito. E desta vez, eu vou ser a noiva, não a organizadora. E eu vou ser o noivo mais feliz do mundo. Naquela noite, enquanto assistiam ao programa deles na televisão, Mariana refletiu sobre a jornada que haviam percorrido. Do reencontro inesperado na fazenda dos Oliveira, até se tornarem um casal famoso na televisão nacional, cada passo havia sido uma confirmação de que estavam no caminho certo. Obrigada, disse ela para Eduardo durante os créditos finais do programa. Por quê? Por ter voltado, por ter me dado uma segunda chance, por ter construído tudo isso comigo. Obrigado você por ter me esperado, mesmo sem saber que estava esperando. Eles se beijaram, enquanto na televisão aparecia a chamada para o próximo episódio, que seria gravado numa cidade histórica de Minas Gerais, onde haviam descoberto uma cooperativa de bordadeiras extraordinárias. A vida estava apenas começando para eles, mas já estava sendo mais bonita do que qualquer coisa que pudessem ter imaginado. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Eduardo tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta jornada de reencontro, segundas chances e coragem de seguir os sonhos, nos ensina que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de verdade, e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para nós. Como Mariana descobriu, a felicidade muitas vezes está mais próxima do que imaginamos, escondida em memórias queridas e pessoas que nunca realmente saíram do nosso coração. Para continuar vivendo histórias igualmente emocionantes, preparamos uma playlist especial com narrativas que exploram o poder transformador do amor, a beleza da arte regional e a magia dos novos começos. Vocês encontrarão essa coleção especial clicando aqui à esquerda. Se esta história os inspirou tanto quanto a nós, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias, trazemos contos únicos que celebram a coragem de recomeçar, a força dos laços verdadeiros e a beleza de acreditar nos nossos sonhos. Não percam nossas próximas narrativas e nos contem nos comentários qual momento da jornada de Mariana mais os emocionou. Seus comentários são o coração que mantém estas histórias vivas e nos inspiram a continuar espalhando esperança e amor através de cada narrativa.